Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, um cumprimento bem assembleano, né? Graças a Deus. Eu devo exultar a Deus por tudo que Ele tem feito, por ter nos trazido até esse lugar, onde nós possamos assim nos reunirmos, cantarmos, exaltarmos e bendizer o nome santo do Deus de nossas vidas, nosso resgatador. A maior necessidade do homem, vamos ver, diante do texto que eu escolhi para pregar, não é você viver bem nessa terra, é você ter lugar garantido na morada eterna de Deus. E isso tem um caminho, tem uma maneira, não é de todo jeito como pintam por aí. Por isso eu quero pedir a vocês que trouxeram a Bíblia, a cópia do livro santo, para abrir no Evangelho de Jesus Cristo, que Lucas registrou, no capítulo 12, e o versículo 13, a seguir até o 21. 13 a 21. Lucas 12, 13 a 21. Enquanto vocês procuram, eu molho a garganta. Uma vez lubrificada, eu volto para ler o texto. O texto diz o seguinte: alguém na multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhes contou uma parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Pai Santo, Deus eterno, eu oro também, corroborando com o presbítero Romualdo, e que já orou, e que a oração dele é bem válida. E eu expresso também as minhas palavras de incapacidade, de indigno, mas aqui estou. Creio eu que se tu não tivesse querido que eu aqui chegasse, lá na cama daquele hospital, eu teria ficado por lá mesmo. Então, obrigado, Pai Santo. Me dirige, me governa, faz com que eu fale tão somente a verdade. Em o nome de Jesus. Forças para a gente nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amados, o capítulo 12 inicia-se uma série de advertências e motivações por parte de Lucas, onde a gente vê Jesus cercado de multidões. As multidões se atropelavam. Jesus aproveitava para chamar os apóstolos e alertá-los contra o fermento, a respeito do fermento dos fariseus, que eram os ensinamentos heréticos, desse evangelho que eles criaram para si mesmos, e tornaram o evangelho de Jesus Cristo muito pesado, muito difícil de cumprir-se. E Jesus ensina,
dessas coisas que eles criavam do judaísmo, preocupados com lavar as mãos, costumes e tal. E Jesus dá várias advertências. E fala também, já que eles não criam, esses judeus, a grande parte não criam em Jesus, Jesus aproveita para dizer que aquele que confessasse ele diante dos homens, também Deus o confessaria, também Jesus o confessaria diante dos anjos dos céus, porque na verdade eles não reconheciam Jesus como Messias, e como qualquer outra coisa, até demônio, até Deusebu, menos o Filho de Deus. E Jesus está indo nesse contexto, pregando, só que a gente vai ver que isso é quebrado, esse ritmo da ministração de Jesus é quebrado, quando alguém salta daquela multidão que era numerosa, para lhe fazer uma pergunta, não é? Alguém da multidão, versículo 13, alguém da multidão lhe disse, então alguém aparece lá e lhe disse, mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Então, Jesus está em uma conversa, em um ritmo, em um pensamento só, mas alguém pula lá da multidão, alguém aparece e faz com que Jesus quebre o ritmo e entre em outro contexto. E toda a parábola ela deve ser entendida à luz do seu próprio contexto, porque senão dá errado, não vai dar certo. Essa pessoa que não é identificada, mais provavelmente era um dos que assistia a Jesus, quebra o raciocínio do nosso Senhor, reconhecendo Ele como mestre. Eu achei muito interessante isso, que ele diz mestre, dize a meu irmão. Amados, vocês compreendem o significado da palavra mestre? O que é que ele queria dizer quando ele pronunciava mestre? Irmãos, eu não estudei exatamente ao pé da letra o que significa mestre, mas de uma forma bem sucinta e rápida e grosseira até. Mestre era reconhecer que ele era o mestre, que ele era o Senhor. Então, alguém da multidão se dirige, chama de mestre, e tem a ousadia, se vocês perceberem, que na mesma hora que ele chama de mestre, ele dá uma ordem a Jesus. Jesus tinha pressa em pregar a palavra, já que o evangelho era para a salvação de todos que ouvem, que creem no evangelho, da pessoa bendita de Cristo. Jesus tem pressa e ele é interrompido por essa pessoa que parece que não ouvira a mensagem do evangelho. Não se sabe por que estava lá, exceto que não era para se converter, para se arrepender. Parece que essa pessoa estava, como muitos, procurando igreja para seu bel prazer, para procurar uma cura, para procurar um advogado das causas impossíveis, procurar um cupido, um Jesus cupido para consertar um casamento destruído, né, um médico, enfim. Parece que essa pessoa estava preocupada mesmo com a sua vida e ela tinha um problema muito sério, em que Jesus começou automaticamente a perceber e tratar o assunto, dando uma ordem ao mestre, que ele disse que reconheceu, ele não reconheceu Jesus como mestre, mostrando para nós o quanto esses judeus, enquanto esse povo, eles eram hipócritas. Nos versículos anteriores, Jesus diz, cuidado, que o fermento dos fariseus é hipocrisia. E lá vem esse hipócrita, chamando de mestre, e em seguida, dando uma ordem. Como é que eu dou uma ordem a um mestre? Como é que eu chego dando ordem a uma autoridade? Por que um de nós não vai ali na juíza, no Ingá, e chega lá e dá ordem a ela, para ela limpar o quintal? Porque quando passar um policial aí, você não manda ele passar a roupa dele que está amassada? Quem é doido? Quem é maluco? Quem é insensato? Mas esse homem, Jesus foi ouvindo, né? Mestre, dize a meu irmão que ele divida a herança comigo. Irmãos, alguns comentários foram feitos que eu li a respeito do que deve ter acontecido aqui. Alguns estudiosos, comentaristas, creem que simplesmente
o irmão mais velho, mais velho teria omitido o direito de herança desse irmão. Simplesmente ele não deu. E esse irmão estaria injuriado, porque, assim sendo, eu acho que não é isso. Eu vou dizer o segundo ponto, que é mais convincente. Isso seria bem injusto, e Jesus não trataria esse homem com tanta dureza e com tanta advertência, se assim fosse, porque ele estava sendo injustiçado. Mas não foi isso. O segundo ponto que alguns estudiosos pensam, e comentaristas que eu li, e eu creio nesse último ponto, é que naquela ocasião, naquele tempo, eu vou ler para vocês entenderem que o irmão mais velho, quando se era repartido uma herança, o irmão mais velho, ele geralmente ficava com a porção dobrada. E muito provavelmente este era o problema. Quando o irmão mais novo viu o irmão tendo uma porção dobrada daquilo que ficara de herança para ele ficou aperreado. Ou seja, ele sofria de um mal muito terrível. E não era o Covid, nem um câncer, não. Era algo pior. Era ganância. Ele ficou aperreado. Se você for abrir a sua escritura em Deuteronômio, por gentileza, em Deuteronômio, no capítulo 21, do versículo 15 a 17, você entende que esse segundo ponto aqui é mais convincente. Lá em Deuteronômio 21, 15 a 17, diz assim: se o homem tiver duas mulheres e preferir uma delas, e ambas lhe derem filhos, e o filho mais velho for da mulher, e o filho mais velho for filho da mulher que ele não prefere, quando der a herança de sua propriedade aos filhos, não poderá dar os direitos do filho mais velho ao filho da mulher preferida, porque ele queria, né, claro, né, a mulher preferida. Se o filho da mulher que ele não prefere for de fato o mais velho, ele terá que reconhecer como primogênito o filho da mulher que ele não prefere, dando-lhe porção dupla, ou seja, dobrada, de tudo o que ele possui. Aquele filho é o primogênito, sinal da força do seu pai, e o direito do filho mais velho lhe pertence. Então, incomodado com esse ensinamento, com essa crença, com esse costume local, ele foi até Jesus, aperreado, seu coração ganancioso, e o mestre respondeu. Aí o mestre falou. Então lhe disse, respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? O que Jesus pergunta aqui, irmãos, é que essa não é a finalidade do evangelho, não é a finalidade de Jesus estar ali pregando. Além do mais, ele só estava fazendo isso porque o coração dele não aguentava de tanta ganância, de ver o irmão recebendo porção dobrada daquilo que ficara como herança para ele. É isso que Jesus viu, não era a finalidade. Jesus está ensinando coisas muito valiosas, e essa pessoa vem pecadora, atormentada, querendo obter do mestre apoio. Não é assim que muitos estão fazendo hoje em dia em algumas igrejas, em alguns ditos arraiais evangélicos. As pessoas não vêm também com seus problemas e impõem a Jesus para que Jesus cure, para que Jesus faça isso, faça aquilo. Não é assim que está acontecendo. Só se pensa nisso, em está bem, está bem, está bem. Então lhe disse, 15, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Será que ele percebeu a ganância do rapaz? O rapaz estava incomodado, estava aperreado, e disse: a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Certo? Irmãos, na nossa vida diária, na nossa lida, na nossa vida, a qual Deus nos deu, realmente é uma correria muito grande. Nós precisamos trabalhar, manter família, mas a gente precisa entender
que nós devemos dedicar todo e o maior tempo ao nosso Deus e para as coisas do reino. E conciliar com muita sabedoria e com graça da parte de Deus o tempo que nos é dado aqui na terra, porque essa vida é passageira, para que nós não caiamos como alguns têm caído, que na frenesi de conquistar as coisas e ser bem sucedido na vida, que isso não tem nada de errado, nada. Mas é que neste percurso, nesta trajetória de trabalhar, de conquistar com seu suor, de obter as coisas, muitos estão se perdendo e passando a priorizar de uma vez por todas a aquisição de bens, a aquisição de uma vida como rei aqui na terra, como eu dizendo uma palavra que não convém, enfim, como um marajá, acho que essa é a palavra, né? Que define lá aquele pessoal lá da Arábia, alguém extremamente rico, e não há problema algum na riqueza, porque Abraão foi rico, o Jó, apesar do que aconteceu, foi rico, Davi, o problema não é ter a riqueza, é a ganância de priorizar e querer mais, e esquecer de tudo em volta, e principalmente do Deus que o criou, e da necessidade tremenda de salvar-se, a necessidade tremenda de um redentor para a sua vida, porque enquanto estamos loucos na nossa correria diária, se acabando, morrendo, perdendo a hora de sono, passando da hora de comer, não se alimentando bem, comendo porcaria nas ruas, enquanto a gente está nessa frente, estamos distraídos, e os dias de nossas vidas passam como a neblina, o relógio de nossas vidas não para, ele não para, diz o meu irmão de Jesus, o Tiago, no capítulo 4, versículo 14, alertando, diz: vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. É bom, é maravilhoso, quem Deus abençoar, meu irmão, goze disso. Louvado seja Deus, mas lembra-te do dia do teu Criador. Mas lembra em teus dias do teu Criador. Mas lembra de prestar o teu culto, lembra de prestar a tua gratidão. E não te esquece, em nome de Jesus, nós não devemos esquecer do motivo pelo qual estamos aqui, porque pecamos, porque nos tornamos inúteis diante de Deus, segundo o texto bíblico, quando deixamos e abandonamos o propósito de Deus para nossas vidas, e não aquele propósito que os profetas estão profetizando aí, dizendo que Deus tem um propósito muito grande na sua vida, grande profecia, o maior propósito que Deus tem em nossas vidas é de salvação, é para que o homem se salve e que nenhuma alma se perca, e não é de você viver bem aqui, porque você vive bem hoje, amanhã morre, e aí? Para onde você vai? Qual é o seu destino? Quando viu a situação, depois de alertar esse homem, ele contou uma parábola, uma palavra para ilustrar, uma parábola para ilustrar uma verdade que ele queria contar. Então ele disse, 16, então lhes contou uma parábola, esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Que bênção, né? A terra de um certo homem, que ele criou ali, aquela parábola, produziu muito. E esse homem era um homem rico, produziu muito. Ele já era rico, produziu muito. 17, ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer com tanta provisão? Com tanta bênção que foi derramada em meus caminhos? Bênçãos materiais, colheita abençoada, que farei? Aí o que ele fez?
Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Não tenho onde armazenar. Aí então disse, no 18: ah, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Irmãos, notam que até parece que a coisa é sensata, que a coisa está acontecendo como devia acontecer. Há uma provisão, há um homem rico nessa parábola que está fazendo provisão para a sua vida. E quanto a isso, não há problema. Ele está fazendo provisão. Vocês entendem o que é isso? Ele está se preparando para viver bem aqui. Ele tem direito, como nós temos também. Então, diversas provisões ele planeja. Ele já é rico, ele colhe muito, Deus o abençoa com a colheita abençoada. Ele pensa: mas eu não tenho onde guardar. Ah, mas eu vou construir. Ele está pensando, ele está trabalhando, Lenay. E ele está fazendo provisão de tudo isso, de como viver bem, de como estar feliz aqui. Ah, vou construir uns maiores, vou derrubar esses antigos, vou construir os maiores. E depois que tudo estiver pronto, ele vai dizer assim, 19: e direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. É o sonho de muita gente aqui. Eu também queria viver assim bem. Queria. Mas, irmãos, diz o apóstolo São Paulo que ele aprendeu a contentar-se com o que tinha. Com a fome, com a nudez, com ter comida, com não ter, com cacete, com bênção, com abraço, com murro, com naufrágio. Ele aprendeu a se contentar com o que tinha. Nós precisamos, não é jogando um balde d'água em cima da gente, para a gente parar de trabalhar, para a gente parar, perder as motivações. Não. É que o passo que esse homem, que eu quero chamar a atenção, que esse homem fazia uma grande provisão para a sua vida terrena, esta que é tão passageira, que Tiago disse, que em 1 Crônicas, no 29, no versículo 15, também alerta dizendo: somos estrangeiros e peregrinos na terra, como os nossos antepassados, antes de nós, nossos dias na terra são como uma sombra, passa rápido, sem deixar vestígio. O problema está aqui, a preocupação da nossa vida e viver muito bem, fazendo provisão, lutando, trabalhando, conquistando, vencendo a cada dia, como dizem por aí, e nenhuma provisão para morar no reino dos céus, ninguém faz, porque a entrada dos céus é regida, é governada, é permitida pelo nosso fiel e maravilhoso Deus, nosso Jesus, nosso Messias, nosso Pai, nosso Criador, o nosso Espírito Santo, a Trindade, e Jesus, o nosso Redentor, que vem nos buscar. As nossas riquezas, nossos prédios, nossos palácios, nossos carros, não vão para lá, são provisões terrenas. Aleluia! E cadê a provisão para morar no reino dos céus? Este homem queria tudo isso, mas não se vê provisão para morar no céu, para quando morrer, acabou-se nada. Agora é que, com licença da palavra e expressão, agora é que o rabo da porca vai torcer, agora é que o sapato vai apertar, porque uma vida inteira perdida, viveu quantos anos? 40, foi perdido, 70 anos, 80 anos, alguns 100, sem reconhecer o Senhor das nossas vidas, vivendo como se fosse durar eternamente aqui, como se nada acabasse. O sábio Salomão chamou isso em Eclesiastes 1, dizendo no versículo 1, Eclesiastes 1, versículo 1, as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Oh, que grande inutilidade! Algumas versões traz a palavra vaidade, que tem um sentido de passageiro, passa ligeiro. Que grande inutilidade, versículo 2, diz o mestre. Que grande inutilidade! Nada faz sentido. Que o homem ganha com todo o seu trabalho? O que o homem ganha com todo o seu trabalho? E que tanto se esforça debaixo do sol?
Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O que nós temos e conquistamos aqui é passageiro. E nós temos nos prendido, muitos de nós estamos nos prendendo com essa vida aqui, e sem nenhuma provisão do reino de Deus. Como esperamos morar no céu? Vamos oferecer um apartamento a Jesus, vamos barganhar com ele? Um carro, um Porsche? Uma cidade inteira, o dízimo, né? Dar o dízimo bem direitinho, vai aumentar o dízimo, né? Para Jesus se compadecer, né? Acho que é isso. Estamos esquecendo do nosso Deus. A ganância de muitos, deste homem espetacular, pensando na herança do filho mais velho, que ele queria para ele. Jesus conta essa parábola, irmãos. Esse homem diz: agora você tem grande quantidade de bens, armazenado para muitos anos, descanse, coma, beba, alegre-se. Como se fosse eterno isso. Miserável, pobre e nu. Miserável, pobre e nu, porque não tem o Senhor de nossas vidas, Jesus, que é a verdadeira riqueza, que é a verdadeira alegria dos nossos corações. Entendemos quem é Jesus em nossas vidas quando olhamos para Luciano, que não tem motivo nem mais para viver, nem para estar aqui. Está ali firme e forte, fazendo provisão de que se morrer, vai para o reino dos céus. E que a doença não vai atanasar ele mais lá. Tem motivo para desistir, mas não desiste. Contudo, Deus lhe disse, 20, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. E se ele requerer as nossas vidas agora, nesse exato momento? Eu em oração disse: Deus, quando eu estiver prejudicando o evangelho, pregando bobagem, besteira, pode me afastar. Eu estava na cama do hospital, eu disse, ele escutou a oração. Eu acho que eu vou. Perdão, meu Deus, o que foi que eu disse? O que foi que eu disse em púlpito? O que foi que eu testemunhei mal? O que foi que eu preguei e não fiz, meu Deus? Eu pensei nisso, fiquei um pouco com medo. Ainda hoje requererão tua vida. E o que tu arranjou vai adiantar de quê? Vai ficar para quem? Vai servir de quê? Não vai levar. Você não vai levar. A portinha já foi dita, é muito estreita. Quem quiser entrar vai ter que agonizar. Vai ter que sofrer, se arranhar. Talvez, vou brincar um pouquinho, Mirosmar, para distrair um pouco, porque senão, talvez Mirosmar tenha um pouquinho mais de facilidade. Porque ele já falta um braço. Brincando, Mirosmar. Porque ele vai ficar mais magrinho para passar na porta. É brincadeira. Porque lá não é físico. Lá é as mazelas que estão dentro de nós, que estão registradas em Gálatas capítulo 5. E então, grande homem rico, contudo Deus lhe disse insensato. A palavra insensato tem um sentido de desajuizado, louco, pessoa que não pensa corretamente, destrambelhado, maluco. Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Irmãos, era nessa hora que eu ficava em cima das pedras lá no sítio Torre, quando eu era casado. O rapaz na época já era nascido pequeno, e eu ficava, quando eu não servia a Jesus, ficava triste com isso. Porque esse é o resultado da vida humana. Depois de correr tanto, depois de conquistar tanto, alguns conseguem palácios, vivem como sudões lá dos Emirados Árabes. E quando tudo está bem, morre. Isso me trazia uma profunda tristeza em meu coração. Não vale nem a pena viver. Às vezes não tinha nem ânimo para trabalhar. Não tinha alegria em meu coração.
Aí foi quando eu entendi que, pela santa palavra, pelas escrituras, é que Deus nos colocou aqui, foi para nos dar uma segunda chance de obedecermos a Ele, reconhecer o Filho dEle, e que isso aqui é passageiro, algo melhor nos espera. Há uma provisão de Deus para aqueles que creem no Filho de Deus, no unigênito, no Messias, em que Deus não desampara seus filhos. Aqueles que Ele aceitou como filhos pela obediência a Jesus, por reconhecimento da pessoa bendita de Jesus, aqueles que creem, ou seja, que têm fidelidade, que têm lealdade, que têm perseverança no Filho de Deus, há uma provisão no céu. Há uma provisão no céu. Que você seja rico, você vai morrer. Que você seja pobre, você vai morrer. Que você seja preto, vai morrer. Que seja branco, vai morrer. Que falta um braço, que falta uma perna, um olho, você vai morrer de todo jeito. Você não é aqui eterno. O problema é que vai ficar tudo aí para os outros rasgarem, brigarem por herança, e a sua alma será conduzida para um lugar muito importante, e dependendo da sua decisão, da forma como você vive, negando a existência de um Deus, e negando a existência de você ser pecador, o fato de você ser pecador e de precisar de um Redentor, ignorar a vida inteira, embora a própria natureza mostre por A mais B que Deus existe, é poderoso, e que Jesus, o Filho de Deus, está às portas, buscando, esperando a hora, o momento. Ele está às portas, como disse o pastor João Bosco de Moraes aqui, ele usou um termo que eu não vou dizer, mas pelo um pouquinho de tempo, que a palavra da capuchinho era, como é que era? Pouchinho era? Poucochinho. Isso quer dizer que o tempo está se esvaindo, e a solicitação pela sua alma, e o chamado para a sua alma pode acontecer a qualquer momento. E o que você fez para o reino, e o Messias, você conhece o Filho de Deus, e você conhece, você sabe que você é pecador, você sabe que há uma necessidade tremenda de você se arrepender, e que não é para esse Messias te tornar rico, se ele quiser, amém, não é para se tornar uma celebridade, não é para você viver rodeado de holofontes, viver rodeado de empresários, não, se acontecer, amém. Mas a provisão não é essa, é para que você viva com responsabilidade nessa terra, testemunhando, pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho, e que pela obediência a esta palavra, e a obediência a esse Deus que está às portas, a esse mestre que está à porta, que esse insensato, apesar de dizer que era mestre, mas era um hipócrita, ele interpretava bem, ele um bom ator, que ele não teve coragem de submeter-se, ele deu uma ordem ao nosso Deus. Ninguém ousa dar ordem. Os demônios se ajoelham, caem na presença do Filho do Homem, na presença de Jesus, os demônios caem. Por isso que essa pessoa recebeu essa palavrinha tão bonitinha: insensato, louco, desajuizado. Como é que faz um negócio desse? Pensando em dinheiro, em provisão terrena. Quantos estão nessa situação, meu Deus? Achando que a vida é só isso, e morreu, acabou. Sonham muito, fazem de tudo, é cada sonho, alguns sonham demais em ter as coisas. Eu fico, maravilhoso, meu irmão, vá atrás, tem que trabalhar mesmo. O apóstolo São Paulo também exortou alguns irmãos que pensaram assim: a salvação já está, Jesus já está voltando, eu não vou trabalhar mais não, já está voltando mesmo. E terminaram tornando-se pesado nas custas dos irmãos. Eles frequentavam a casa de outros irmãos e queriam lá comer, se alimentar, trazendo despesa. E Paulo teve que exortá-los: não, eu também trabalho, eu nem preciso, mas eu trabalho. Agora, o trabalho dignifica o homem. Agora, quando nós fazemos provisão do nosso trabalho, de nossa vida terrena, e não fazemos provisão do reino de Deus, essa altura nós somos gananciosos. É essa hora que nada mais nos enche os bolsos. E quando o bolso encher, você manda a calça para o alfaiate para fazer um bolso maior. Quando a sua carteira não couber, você compra um bisaco. Porque você quer mais e mais e mais e mais. E providência para o reino de Deus não se tem. Louco? Ainda hoje, a esta noite, a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? A família, né? É onde a gente se perde na história. Eu ficava triste lá quando eu entendi
que o propósito pelo qual eu existo e estou aqui é que eu nasci, fui criado para glorificar a Deus com a minha vida, em tudo que eu faço. E se eu me sair bem, eu tenho provisão já, porque não se compra terreno no céu, porque não se aluga apartamento no céu, certo? Porque você não procura um promotor, de imóveis, é? Que vende imóveis? Hã? Corretor de imóveis, perdão, promotor de justiça. Não tem. Não tem. A entrada no céu é gratuita, mediante o reconhecimento dos seus pecados, você se arrependendo, reconhecendo o Messias, o Jesus em quem pregamos como o único e suficiente Salvador de suas vidas, provisão de Deus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquela situação de Abraão lá no monte, em que ele ia sacrificar o Isaque, podia simplesmente tipificar, quando ele tenta matar a obediência ao nosso Senhor, ao nosso Deus, matar o próprio filho, que Deus blanda, o anjo do Senhor blanda, não precisa, e quando eles se abraçam ali, eu imagino, né, aí eu já estou romantizando as coisas, a Bíblia não fala isso, mas a gente imagina que deve ter havido um abraço do pai para com o filho naquela situação, e Abraão, tal ponto de fidelidade que entregaria, porque confiava num Deus Todo-Poderoso, e que ele poderia trazer o Isaque à vida. E quando se olha para trás, existia uma providência de Deus, subiram lá para fazer um sacrifício ao Senhor, o cordeiro era o Isaque, era o menino, levaram o cutelo, levaram lenha, levaram tudo, e só faltava o cordeiro. Quando é anunciado no caminho que é o cordeiro, Isaque aceitou, e quando termina essa história, para a honra e glória de Deus, nos deixa aí um exemplo desse herói da fé. Existia nos arbustos um cordeirinho, um carneirinho, todo enrolado pelos chifres lá nos arbustos, que Deus providenciava para que o sacrifício acontecesse. Pois bem, eu preciso anunciar você nessa igreja, eu preciso anunciar você que está em casa, que Deus mais uma vez providenciou esse Cordeiro Imaculado, e o nome dele é Jesus, é o nosso Senhor e Salvador. Portanto, nós precisamos nos convertermos antes que ele venha, porque depois que ele vier, talvez já nem dê tempo, se você morrer daqui para lá, já era. Ele providenciou o Cordeiro Imaculado, ele providenciou, Deus é provisão de nossas vidas, ele providenciou. Louvado seja o nosso Pai, o nosso Deus, aleluia. Assim, irmãos, acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Por isso que eu disse, esmolé, segue nu, mendigo. Ah, mas o cara é o Elon Musk, e daí? Mendigo se não tiver Deus. Mendigo. Quando nós nos deparamos com a Escritura, falando do que é o céu, do que tem lá, quando o apóstolo São Paulo, como os católicos dizem, como Paulo diz, que considerava tudo isso aí como esterco, comparado à glória que há no céu. Meu Deus, aleluia. E a gente aqui tentando se prender, tentando firmar os pés. Não vou não, Jesus, não vou não. Na época do Covid-19, muitos tiveram medo, tiveram um susto tremendo. Mas eu bem disse, o mal que o Covid podia fazer para os crentes era antecipar o encontro dele com seu Criador. Este aqui é o bom, você tem provisão de vida eterna. Para quem conhece a Jesus, para quem se converteu, tem provisão de vida. A morte não é o fim, é uma estadia eterna com o nosso Criador.
E diz em Apocalipse que eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles. Aleluia. Por isso, irmãos, eu tenho que perguntar, eu tenho que insistir. Por isso que eu tenho que dizer, será que dentro dessa congregação ainda tem alguém que não conhece Jesus? Que não conhece o Messias? Que vai jogar toda uma vida fora e quando morrer, vai para um lugar de tormento? Será? Será que alguém vai desprezar tamanha graça, tamanho presente, tamanho sacrifício? Eu não gosto muito disso não, mas eu fui até motivado pelo pastor Bosco. Irmãos, tem alguém no meio de nós que ainda não se converteu a Cristo? Tem? Eu acredito que tem, mas não tem. Tem alguém que não se converteu a Jesus? E que foi incomodado pelo Espírito Santo? E que os olhos foram abertos para entender a necessidade de um Redentor? E não de uma religiosidade morta? E não de um vir para um culto? Não, mas de um estilo de vida diferente, porque quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. Viver de uma forma que glorifique a Deus, que glorifique ao Messias, é só isso. Em obediência plena ao nosso Criador. A provisão é esta. E os demais, as outras coisas que virão, serão apenas efeitos colaterais. Porque diz o Salmo também, que Deus até no dia da angústia, no dia da tua angústia, Deus te responderá. Por quê? Porque conhece o meu nome, diz o Senhor. Lá em Salmos 91, finalzinho. Então, irmãos, se tem, irmãos, você pode levantar sua mão. Levanta sua mão, a gente faz uma oração. E assim cremos que você reconheceu o Messias, e reconheceu que você é pecador. Se não tem, ficará para outra oportunidade. Porém, fica aquele aviso de Jesus. Ainda hoje, Ele pode requerer a sua vida. E se Ele fizer isso, tudo que tu tens, e o que é que tu tens que vai dar direito a entrar no reino dos céus? É bom a gente pensar nisso, irmãos. O dinheiro é muito bom, como o pastor Bosco disse, quando a gente manda nele, quando a gente é o patrão do dinheiro. Quando o dinheiro começa a ser nosso patrão, então a gente se perde às vezes, temos o coração fraco, diz Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10, que o coração do homem é enganoso, ligeiramente corrupto. Quem o conhece? Ele diz no versículo 10, Deus, eu, o Senhor, esquadrinho os corações, visito os pensamentos. Mas ele diz que o coração do homem é enganoso, é corrupto. Então, Lenai, a gente começa bem e às vezes a gente se perde. E no caso desse homem, ele estava totalmente perdido. Ele tornou-se ganancioso e expressamente uma pessoa insensata, um hipócrita, que viu em Jesus, vou resolver agora a minha parada. Tem muita gente que tem pressa em resolver suas pendências aqui na terra. Tem pressa, não dormem, perde o sono, mas em nenhum momento para pensar, e lá no céu, e se eu morrer hoje, como fica a minha situação? O que é que eu vou dizer? Não há essa pergunta. Não há esse incômodo no coração. Por isso que a gente prega a palavra de Deus, para que o Espírito Santo convença o homem do pecado, do juízo, da justiça. Cremos no nosso Deus, cremos na ação do Espírito Santo, que traz o homem morto em delitos e pecados à vida, habilitando-o para dizer se quer se converter ou não. Agora, se o Espírito Santo não habilitar, a pessoa continuará morto em seus delitos e pecados. Você pode pregar, você pode fazer descer fogo do céu, você pode fazer aqui essa caixa de som virar um carro. Aí já é demais, né, irmão? Mas você pode fazer milagres e prodígios. Mas se o Espírito Santo não trabalhar, ele não habilitar, ele não trouxer a pessoa à vida, nem que seja temporariamente, para a pessoa tomar aquele choque de realidade, a pessoa não vai crer, não vai se converter. Entra aqui e sai aqui. Assim a Bíblia diz. A gente entende muito bem isso.
E a gente fica triste por causa da ação do pecado. Estamos pregando a palavra justamente para que nós demos ouvidos a essa palavra. E no decurso de nossas vidas, nós não nos percamos, nós não venhamos a nos perder e deixar que a ganância, que a vaidade, essas coisas passageiras, né, elas tomem conta de nossas vidas. Jesus disse uma vez, eu acho que no próprio Evangelho de Mateus, deve estar nos 3 evangelhos, que devemos ajuntar tesouros nos céus, onde nem os ladrões roubam, nem o ferrugem consome, nem as traças, e não ajuntai aqui. O que é que isso quer dizer? O seu maior empenho, a sua maior preocupação, ela deve vir em primeiro lugar para com o reino, para a sua morada depois da morte. O resto vem em segundo plano. Que a essa altura, se você colocar essas coisas acima de Deus e do reino, você já é um idólatra também. Já é uma idolatria. Então, Jesus disse: ajuntei tesouros nos céus, onde a traça e o ferrugem e os ladrões não roubam. Nem a traça consome, nem o ferrugem consome. Irmãos, que a palavra de Deus frutifique em vossos corações, que Deus, na pessoa de Cristo Jesus, trabalhe no meu coração e no de vocês, convencendo, moldando, nos arrestando todos os dias que nos resta aqui na terra, para que a provisão do nosso Deus, que é o seu Filho Jesus na cruz do Calvário, possa nos alcançar com firmeza, certo? Que Deus possa abençoar vocês e a nós. Orem pelo presbítero Romualdo, por mim, que me coloca à disposição de Deus para pregar a palavra. Eu não tenho o direito de não entender a palavra e enganar e mentir. Não tenho direito algum de falar algo que não está na palavra. Se algo for falado que não convém, é porque eu não entendi o texto. É só isso. É as minhas fragilidades humanas. Eu não entendi o texto. Eu não tinha intenção. Deus sabe. Eu não entendi o texto. Quando me for mostrado, quando Deus abrir meu coração, eu volto. Eu volto para corrigir. Para que ninguém se perca. Para que todos se salvem. Deus, em nome de Jesus, abençoe vocês. E obrigado por terem me ouvido. Em nome de Jesus.